No início de 2022, marcado por sucessivos ataques informáticos que atingiram o nervo de grandes instituições, é tempo de questionar as fragilidades da tecnologia e de como o seu sofisticado e aparentemente seguro funcionamento em rede, tido como algo muito evoluído, pode tornar empresas, estruturas vitais, governos e cidadãos altamente vulneráveis e expostos ao cibercrime. Afinal de contas, vivemos num mundo globalizado e cada vez mais interligado. Os cibercrimes não só cresceram em Portugal e no mundo, como estão mais requintados. De que decorre esta ameaça? Dos nossos comportamentos dependerem cada vez mais do digital? Ter um telemóvel no bolso é o equivalente a ser um alvo em movimento? Estarão as instituições mais centrais na vida dos cidadãos, como os hospitais, as universidades, os bancos e os serviços da administração pública seguros? Há cultura de cibersegurança em Portugal? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje, no Pode Pensar, o podcast da DEC Proteste, vou tentar perceber a dimensão real desta ameaça, com 3 convidados. Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Dalila Araújo, vice-presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, e ainda Wanda de Jesus, diretora executiva da Portugal Digital, é uma estrutura de missão do Governo para acelerar a transformação digital do país, implementando as medidas previstas no Plano de Ação para a Transição Digital. E começo já por si, Lino Santos, uma das pessoas que é de imediato chamada a tomar conta da ocorrência, digamos assim, quando surgem ataques informáticos. Tem sido um início de ano particularmente trabalhoso para si, imagino. É comparável a outros períodos ou estamos de facto a viver algo inédito em Portugal, em termos de números de ataques? Antes de mais, boa tarde, obrigado Aurélio. Eu queria cumprimentar também aqui os meus colegas do painel, é um gosto estar aqui convosco. Nós temos vindo a assistir a um incremento sustentado do número de incidentes em Portugal que são tratados pelo CNCS e pelo seu Serviço de Resposta a Incidentes. Tivemos, relativamente ao ano anterior, um incremento de cerca de 80% em 2020, portanto o primeiro ano de pandemia, e note-se, temos alguns dados que apontam inclusive para que os picos do número de incidentes coincidem com os períodos de maior confinamento, o que é algo que merece alguma análise. Tivemos um aumento, novamente, de 30% em 21, relativamente a 20, e nestas primeiras 6 semanas de 22 temos, relativamente à homóloga aqui, um incremento de 100%, portanto uma duplicação no número de incidentes que tratamos neste período relativamente ao mesmo período do ano passado. Isto pode-se dever e deve-se com certeza a 2 fatores que são distintos. Um deles é que de facto temos uma maior dependência da tecnologia, uma maior utilização da tecnologia e, por conseguinte, uma maior superfície de ataque para estes agentes de ameaça poderem explorar. E, por outro, um efeito colateral do Centro Nacional de Cibersegurança ser mais conhecido, ao longo do tempo também nos chegam mais informações de incidentes. Portanto, é como fazer mais testes, tem mais casos positivos. Obviamente, ou seja, temos aqui eu acho que é um cúmulo das 2 situações que leva a estes indicadores. Pela sua linguagem corporal, que é uma coisa que quem nos está a ouvir não vê, eu não diria que o Lino está muito preocupado com o que se passa. Ou é só impressão minha? Não quero dizer que também está despreocupado, não é isso. Mas eu venho para aqui como após, eu e a Maria João Mourinho, que é quem está comigo na preparação disto, assim um bocado apreensivos. O que é que se passará de repente, esta explosão de ataques, e ataques muito mediáticos, alguns deles, mas diria que pela sua pose, linguagem física, expressão facial, não diria que está muito à beira de um ataque de nervos. Vá. Eu diria, agora mexi-me na cadeira, para quem nos está a ouvir, eu diria que são ossos do ofício, vá lá. Já está vacinado. Nós temos tido efetivamente uma forte intensidade no número de incidentes, temos uma equipa relativamente pequena, o que coloca obviamente alguma pressão no dia-a-dia do trabalho. Governo, aumentem o número de pessoas deste departamento, é o que eu estou a ouvir. Mas, por outro lado, é importante dizer que, do ponto de vista da sofisticação dos ataques, do ponto de vista da oportunidade destes ataques, não temos assistido a um incremento deste grau de sofisticação. Ou seja, o que nós assistimos foi efetivamente a 2 alvos bastante mediáticos neste início de ano e que, de alguma forma, tornam isto um game changer na situação. Mas não sinaliza que mesmo alvos mediáticos, nomeadamente a Vodafone, nomeadamente a empresa e outros, mas estes são talvez os mais conhecidos,
não quer dizer que a segurança é vulnerável. Porque o cidadão põe-se logo a questão, e eu falo pelo cidadão comum, sou tipo, se a Vodafone, que deve ser atacada todos os dias, e finalmente conseguiram entrar em grande lá dentro, como é que é connosco? Isto não posso fazer este salto? Não, nós temos é que estar conscientes e há aqui um efeito um bocadinho contraditório, que é estes incidentes até ajudam a ganhar consciência na sociedade para a situação. Portanto, temos também que, de alguma forma, felicitar por isso. Ou seja, esse argumento poderia, desculpe estar a ser chato, mas este argumento eu poderia dizer o mesmo da bomba de Hiroshima. Bom, foi uma chatice, morreu tanta gente, mas olha, pelo menos alertou para os terríveis efeitos do nuclear, vá. Ou seja, o que eu queria dizer relativamente a isso é que é importante, e temos um déficit de consciência por parte dos cidadãos e por parte dos gestores, dos decisores das nossas organizações, relativamente à importância ou à centralidade que a cibersegurança deve ter no seu negócio. Exatamente por causa daquela ligação de dependência que eu que eu disse inicialmente. Sim. Ou seja, não há e nós observamos que o incidente da Vodafone, por exemplo, teve um efeito cascata em serviços críticos, como o funcionamento do INEM, e não sabemos de um conjunto de organizações que de repente ficaram sem comunicações. Agora, existe uma solução para isso, e a solução passa por, depois de ganhar a consciência, investir em mecanismos que aumentem a resiliência e diminuam a probabilidade disto acontecer. E agora, respondendo só àquela questão que eu acho bastante importante, partindo do princípio que isto pode acontecer a qualquer um. Sim. Ou seja, não é pelo facto de eu ter a tecnologia state of the art, a última tecnologia do ponto de vista de segurança, que constrói os muros mais altos à volta do meu castelo, que eu não vou ter um incidente, que não vou ter uma falha, e como tal, não vou de alguma forma ter uma disrupção na prestação do meu serviço que possa ter este impacto mediático. Ou seja, por um lado, preparar para diminuir a probabilidade de sucesso dos agentes maliciosos. Mas quem diz agentes maliciosos também diz desastres naturais e outras situações que possam provocar este tipo de falhas. Sim. E por outro, estar preparado para que quando o incidente ocorra, eu tenha um tempo de recuperação bastante curto. E o exemplo da Vodafone é singular neste segundo aspecto. A Vodafone teve um plano de comunicação aos seus clientes e à população em geral muito eficaz, e teve um plano de recuperação do incidente, ou seja, de reposição à normalidade, bastante eficaz. Agora, Vodafones há poucas, como disse. Agora, vamos aproveitar este momento e estes canais eu já vou alargar a discussão, mas só queria... Eu continuava a falar até ao fim, não é? Não é só isso, não, mas eu ainda quero perguntar-lhe assim especialmente isto. Não lhe faz confusão, ou pelo menos não põe a pensar, Portugal está em cerca de 101 países, isto no relatório semestral da S21Sec, acho que é assim que se chama esta empresa de cibersegurança, que é um dos principais fornecedores de serviços de cibersegurança na Europa. Portugal ocupa o 31º lugar de países mais afetados por ataques de ransomware, num total de 101 países, ou seja, estamos na primeira metade de cerca de metade dos países do mundo, que são cerca de 200, vá. Em 101 estamos em 31º. Isto, o que é que pensa disto? Temos esta ideia. Eu confesso que não li essa estatística. É 31º em 101. Mas ataques bem-sucedidos ou tentativas de ataque? Confesso que não sei. O que eu tenho aqui é mais afetados por ataques de ransomware. Porque nós também estamos em 14º pelos positivos, não é? Sim, mas a minha pergunta é neste sentido. Curioso, temos esta mania, estamos assim, este país pequenino, que não interessa a ninguém, só para o turismo e pouco mais, e de repente, tanto interesse de ciberataques ou de cibercriminosos, é estranho. Não são isso que os números indicam, que haja um interesse especial em Portugal. Agora, os casos de ransomware que nós temos vindo a tratar são praticamente todos, digamos, temos meia dúzia. É melhor explicar para quem não está a ouvir, possa não saber. É pedido de resgate, vá. Tem dinheiro. Ransomware é, digamos, a infecção de um determinado sistema ou de uma determinada rede, a intrusão de uma determinada rede, que depois o passo seguinte é cifrar a informação que está dentro dessa rede, nos vários sistemas que compõem essa rede, e depois é pedido um resgate financeiro, normalmente em bitcoins, para o fornecimento da chave que permite recuperar esses dados. Portanto, agora, como se de repente a gente para entrar em casa tivesse de falar outra língua, mas para aprender essa língua tem que dar dinheiro. Exatamente. Existem dois tipos de ransomware.
que é uma espécie de arrastão, ou seja, não há aqui um sentido de oportunidade, há sim uma tentativa de infecção do máximo de sistemas possível para ver quem é que se consegue, quem é que morde, exatamente, e depois há aqueles que são de pesca à linha, passo a expressão novamente, e portanto normalmente são empresas de elevado perfil. Deste segundo, que justificaria aquilo que acabou de dizer, não é? Um apetite especial por Portugal, temos muito poucos. Ou seja, a grande maioria, praticamente a totalidade, são ransomwares de arrastão. Ok, em Portugal vai no arrastão, já percebi. Dalila, o período pandémico foi um festim para os cibercriminosos, como dizia aqui o Lino. Chamemos de cibercriminosos, mas suponho que é a palavra correta. O que é que tem a dizer sobre isto? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, cumprimento aqui os meus colegas. Bem, eu acrescentaria aqui um tópico à sua pergunta e à resposta do Lino, sobre a percepção da segurança. Sim. A segurança, tem sempre duas dimensões, uma objetiva, quantos crimes é que há, quantos ataques é que há, quantos ataques desses são efetivamente crime, e depois tem a percepção gerada, que é a dimensão subjetiva da segurança. Isso é sempre muito mais elevada. E neste caso, porque é um domínio que é difícil de perceber muito bem, não é? Portanto, o RASI, por exemplo, o Relatório Anual sobre os Dados para a Criminalidade, tem sempre... Os dados sobre a criminalidade são determinados dados, têm determinados números, têm estatística. Mas a percepção sobre a criminalidade é sempre muito mais elevada. Ou seja, a dimensão subjetiva da segurança e da criminalidade e dos ataques tem sempre um exponencial. Portanto, esta percepção, e quando dizia há bocado, ele dizia, mas eu, cidadão, fico com receio. É natural, é a percepção da segurança. A palavra segurança significa sentir-se seguro, sem temor, na sua origem etimológica. Portanto, nós queremos estar seguros. E qualquer pequeno evento incrementa em nós esse sentimento e é preciso combatê-lo. Até porque já que está aí a fazer a comparação, e faz sempre, entre o mundo dito a criminalidade no mundo real ou no mundo material, por oposição à do digital, é que nós temos muita noção quando algo nos acontece no mundo real. A gente percebeu, pode ser muito grave, pode ser grave. A gente percebeu, sabe as fronteiras e o que é que foi. E eu não sei se neste momento eu, cidadão, já estou a ser alvo de algum tipo de crime pelas portas ou do computador que tenho em casa ou do meu smartphone. E pode estar a ser feito algo em meu nome ou para me prejudicar e eu só vou saber tarde demais ou nunca saberei. Há um bocado esta ideia de que é possível isto acontecer. Nós estamos a lidar com um risco que é um risco diferente do ser assaltado, do ter um evento em casa. Estamos a lidar com um risco diferente. Estamos a lidar com um risco que nós não conhecemos bem, como é que ele ocorre, que impacto é que tem. E não estamos preparados. Esse é um tema muito forte e não sabemos bem se as instituições... Mas eu espero que me digam se estamos ou não. Estamos preparados. Eu não sei se... E depois o cidadão que não sabe se as instituições, sejam elas públicas ou privadas, estão ou não a garantir efetivamente os nossos dados. A sua questão há bocado sobre, sei lá, se o meu operador tem os meus dados, o meu NIB e a minha morada. Não tem a garantia... não tem a confiança quando a própria de que as empresas... diz que aparentemente os dados dos clientes não foram tocados, eu não gostei do aparentemente. Claro. Foi a única coisa que me fez impressão. E ainda não mudaram o discurso, pelo que eu percebi. Não mudaram, não. Se nós somos assaltados, vamos à Força de Segurança e vamos comunicar aquele evento. Registamos o nome e tal, e sabemos que houve ali um evento que é crime, mas que nós o identificamos bem. Aqui não. Deixe-me... o que é preciso para que aconteça um ciberataque? Ou o que chamam um evento ciber. Que eu gosto mais desta questão. É um evento ciber. Estou a aprender algumas coisas. Evento ciber. Okay. É preciso que haja uma vulnerabilidade tecnológica, uma vulnerabilidade associada ao comportamento humano e uma vulnerabilidade processual. Qualquer uma destas condições... Mas não é ou, não é e é ou. É, exato. Qualquer uma destas ou. Pode. Mas o ou já fazia. Fazendo uma analogia, o que é que isto quer dizer de forma simples? Se eu abrir uma fechadura com uma chave que não é da fechadura, é uma vulnerabilidade tecnológica. Claro. A chave abriu. Sim. E, portanto, é tecnológica. Se eu entrar em casa e deixar a porta aberta... e a casa for assaltada, é uma vulnerabilidade de comportamento. Eu não fui prudente. Deixa-me introduzir um número.
40% dos incidentes que É isso que eu ia tratamos dizer. exploram o fator humano e o comportamento. completamente, completamente. Se eu tenho o hábito de deixar a chave debaixo do tapete, é processual. Está mal o processo. Se eu deixo a password em cima para a minha secretária e não faço o clean desk, isto é processual. E, portanto, pode acontecer um ciberataque, um ataque ciber, um evento ciber com qualquer uma destas circunstâncias. O que é o ponderante? O que é que pondera mais? A estatística está aqui. Portanto, os comportamentos humanos são a zona mais vulnerável. Mas isso diz-nos alguma coisa. Mas isso diz-nos alguma coisa. E podemos falar de ciberliteracia, se quiser, ou E por aí. aí- Mas aí é uma pergunta. Mas depois isso também tem a ver com a desmaterialização do mundo físico, que parece ser uma porta escancarada para isto. Como... A transição digital tem um ritmo. E eu tem um ritmo. eu ia passar a seguir para a É banda, o lado, que é o departamento. o lado institucional ou das políticas públicas ou do direito mesmo. Sim. Não andam ao mesmo ritmo. Portanto, a tecnologia para evoluir e o Estado e as instituições têm um outro ritmo. Portanto, a tecnologia vai mais à frente. E nós estamos politicamente com muita vontade, o Governo está, e isto nem sequer é o que eu estou a dizer, não é ser contra ou a favor, é uma constatação. Está com muita vontade de fazer a Ainda bem que transição é uma digital. constatação. Não, claro, eu tenho que ter o espírito aberto, por muitas vezes que tenha medos, como todos nós teremos, mas até porque há aí muito dinheiro a distrito da célebre bazuca para a transição essa área. digital. Mas alguma desta informação pode levar a estrutura de missão de que a Dalila faz parte? A Wanda, peço desculpa, a Dalila, estivemos a falar. A que a Wanda faz parte, a pensar em vamos desacelerar, não digo parar, desacelerar um bocadinho, como se diz em inglês, take a step back and breathe. Portanto, dar um passo atrás e respirar e ver se vale a pena irem a toda a velocidade. Aurélio, essa pergunta é ótima para mim. Primeiro, olá, os meus colegas de painel. É ótima porque quem me conhece sabe que a palavra desacelerar não vai comigo. Depois, nem é uma coisa que eu consigo. É um léxico que não me. Não lhe assiste, não como dizem. Não me assiste. Depois sabe também a minha paixão e como eu acredito no poder transformacional e de que não temos volta como sociedade para evoluir, e neste caso Portugal, para acompanhar e para convergir com a Europa e com o resto do mundo. E se queremos competir melhor, eu acredito efetivamente que o digital é a única forma. Também ajudou a minha missão, porque o Plano de Ação para a Transição Digital, que coordeno, como disse, na função que tenho, foi aprovado numa semana antes do início do Covid e do confinamento. Sim, como existia. Exato. O que é que aconteceu nos últimos 2 anos? É que nós tínhamos 12 medidas emblemáticas, passámos para 28 e, portanto, nós acelerámos e muito. Porquê? Porque houve, aquilo que o Lino dizia, a consciencialização de que o mundo não vai voltar para trás. As empresas perceberam que o caminho para não morrer era digitalizarem-se, nos processos, na forma como entregam os produtos aos clientes. As pessoas perceberam que para ter alguns serviços, mesmo as compras online, um aumento exponencial, e, portanto, que começaram a perceber que era possível trabalhar a partir de casa. Portanto, tudo isto foi a consciencialização de uma coisa que eu já falava na minha vida antiga das tecnológicas. Na minha vida antiga das tecnológicas, que era, que eu gosto muito desta expressão, eu acho que o Lino também, que é o perímetro. O tema aqui é o nosso perímetro de segurança, que antes era a casa físico, era a casa e o escritório, deixou de ser o perímetro da casa e do escritório, passou a ser o perímetro da identidade digital. Sim, sim. Eu hoje em dia preocupa-me mais. Que era quase como se quem acreditar em espíritos, o roubo da alma. Vá. Eu vou-vos ser sincera, hoje em dia preocupa muito mais, mas pronto, sou eu, e sou muito mais cuidadosa com a minha identidade digital, onde é que guardo as minhas passwords, como é que as partilho, se uso o Multi-Factor Authentication, ou seja, várias formas de autenticação, e tive ontem uma tentativa, como tantos outros, recebi aquele SMS que alguns de vocês... Uma encomenda para pagar os 2 euros, e eu, como sou absolutamente viciada, tenho pelo menos 2 encomendas por semana a ser entregues, mas de repente, eu até achei o máximo, isto foi ontem, Lino, e eu pensei, fiz o primeiro passo e eu... Não está identificado. Depois fui ver o URL e eu mais um.
daqueles que Ou seja, era mas falso. chegou a carregar no link? Não, carreguei no link, mas isso não era o malicioso. O tema ali é que sim. eles estavam a querer que entrar com os meus dados do cartão de crédito, pagar os 2 euros. A seguir é que vinha a maldade. A maldade Mas vinha quando alguns links já são maldosos em si. Já são maliciosos, sim. Sim, alguns já. Alguns já por si podem ser... Sim. Não, mas corri riscos. Sim, sim. E, portanto, o que acontece é que, de facto, e reparem uma coisa, estamos a falar do quão atentos nós temos que estar. Portanto, o tema da identidade e este tema do perímetro, e isto era difícil há 2 anos, era mais difícil de explicar do que hoje. Porque os próprios bancos, havia um conjunto de instituições que continuavam a proibir as pessoas trabalharem a partir de casa, a utilização de VPNs, de Virtual Private Networks, não é? Que as pessoas poderem usar o acesso virtual ao escritório a partir de outros sítios. Porque deixe-me só fazer um parênteses. Isto do que eu falava da pandemia ter sido, parece que um potenciador do ciberataque, não é só por termos mais tempo e os criminosos também mais tempo. É que estamos todos em rede. É isso mesmo, ou seja, porque o efeito de rede e a consciencialização de que não há turning back, porque o mundo está digital e quem não... Ficou mais claro e, portanto, para mim, o tema desta alteração de pensamento sobre o que é a nossa... O que é realmente... O que é que nos torna mais vulneráveis hoje em dia? Se eu deixar a minha porta aberta ou se é, de facto, a possibilidade de violarem as minhas contas bancárias, violarem a minha privacidade e, para fazer, muito importante, e fazerem-se passar por mim. Pois. Porque, atenção... Nós antes, é o chamado roubo de personalidade. O roubo de identidade. Por isso é que eu sim. digo que é o novo perímetro. Mas para responder à tua pergunta, Aurélio, mas acho que estás a ver onde é que vamos chegar, não há forma de desacelerar. O que nós temos, de facto, que trabalhar, que tu disseste muito bem logo na introdução, é o tema da cultura da cibersegurança. Primeiro do que tudo, e eu e o Lino somos parceiros em tudo o que fazemos, ou muitas coisas que fazemos juntos, que é na capacitação, na consciencialização para estas áreas. E uma coisa muito importante que peço aos ouvintes é a cibersegurança não é um tema de tecnologia. Sim. Não é cidadania, um tema, diria é um eu, tema quase. de cidadania. Sim. E por isso temos, aliás, cursos que temos no nosso site da Portugal Digital gratuitos. Que têm que migrar para o secundário, provavelmente. Provável. Tem que começar desde as crianças. Sim. Porque, atenção, eu ainda hoje fiz uma apresentação de manhã que falo muito do mito que é os nativos digitais. Os nativos digitais... São os que nasceram o quê? 2008? Já nasceram... Sim, por os aí. que já nasceram na era digital, não é? Sim, Portanto, daqueles que parecem que trazem o ADN, o ADN já dele. Mas no repare uma dedo. coisa, mas eles não estão mais preparados não para este mundo. Porque eles não têm a consciencialização, muitas vezes, e ali já não é só do perigo de identidade, é inclusivamente a forma como se expõe. Mas nem é isso que estamos... Porque isso traz outros tipos de crimes associados. Esta consciencialização, que tem que começar em todas as idades, tem que ir para o currículo, tem que ir para as empresas, para os líderes das organizações, a mim continua a impressionar que, de acordo com o relatório, voltei a lê-lo agora, nós ainda só temos um curso, não é? Um curso ali no superior, estamos a fazer uma licenciatura. Estás a fazer muitos trabalhos nesta área com o Centro Nacional de Ações de Sensibilização, mas tudo o que estamos a fazer ainda é pouco, na dimensão que é necessária. Porquê? Porque nós não vamos voltar atrás na digitalização. Deixe-me interromper então para... Eu já percebi. E há pouco te falava da linguagem corporal do Lino, muito calma, relaxada. E a sua é muito realmente... Isto não vai para trás, é muito evidente. Mas então deixe-me meter aí uma areazinha. Vamos lá. Quando sabemos que instituições centrais e fulcrais de uma sociedade, eu estou a falar de... Por exemplo, o Hospital de Ponta Delgada nos Açores em 2021 que obrigou o hospital a desmarcar, ele sofreu um ataque e teve que desmarcar várias consultas, houve atrasos nos resultados dos testes, houve agora também o ataque ao Germano de Sousa, os laboratórios. Quando começamos a perceber que pode haver ataques que podem pôr em causa o funcionamento quase de um país ou de uma sociedade por umas horas, por uns dias... Isto não obriga mesmo a repensar? Obriga. Os meus colegas já falaram sobre isso de maneiras diferentes. Como dizia a Dalila, processos, a capacitação para mudar a cultura e as pessoas perceberem, porque grande parte dos ataques, como dizia o Lino, os 40%, que eu até acho que já foram mais, esse número varia entre 40% e 60%, dependendo dos estudos, são de facto de formas de atuar que levam aos ataques. Ou seja, são muito poucos os ataques que têm a sofisticação tecnológica ou que são difíceis de resolver, que não se resolva por processo ou por pessoas. Portanto, está na nossa mão.
Está na mão dos líderes das organizações preparar, antecipar esses ataques e depois, como o Lino já disse há pouco, preparar planos de contingência de quando acontecem em várias circunstâncias. Parece que as pessoas, por exemplo, empresas privadas, estão dispostas a gastar dinheiro nisso? Aí é que está. É Lino. o orçamento. Sim. Sobre isso eu tenho algo a dizer. Força. Eu também. Sim, sim. É que o Centro Nacional de Cibersegurança tem uma função regulatória naquilo que supervisão. Claro. aquilo que são os prestadores de serviços essenciais e o Pois que é são verdade, as na nova operações de lei. infraestruturas críticas. Ou E seja, essas estão. nesse sentido, e estamos aqui numa lógica de bem-estar social, não é? Identificando aquilo que são, seja público ou privado, os prestadores de serviços essenciais ou os operadores de infraestruturas críticas, ou mesmo funções do Estado, que são essenciais, esses estão obrigados a ter um elevado patamar de cibersegurança. E isto significa... Mas todos nós sabemos, não é pôr em causa o seu departamento, mas todos nós sabemos, ou temos este, pelo menos, clichê sobre Portugal, que a fiscalização raramente funciona. Devemos ter esse medo também em relação... E ainda não começamos essa fase. Estamos numa fase pedagógica, estamos numa fase de dar instrumentos mais a do que estas fiscalizar e organizações, penalizar, sim. mais do que fiscalizar ou de aplicar coisas. Sim, Estamos sim, numa sim. fase essencial. Aliás, neste momento estamos a percorrer o país com um roadshow, Claro. a explicar a todas estas entidades, a mais de 450 entidades, o que é o regime Públicas e jurídico, privadas? públicas e Sim, privadas, o que é o regime jurídico de segurança do ciberespaço, quais são as suas obrigações, o que é que Exatamente. significa um elevado patamar de cibersegurança e que instrumentos é que nós já temos hoje para os ajudar a atingir esse Deixa-me patamar. fazer, eu já passo à Dalila. Agora entusiasmo é meu. Não, e deixe-me só complementar Sim. ainda neste linha, Nilino, e além de estás a fazer isto para os sistemas críticos, juntos criámos aquilo que é o selo de maturidade digital para a área da cibersegurança, também para as empresas. Muito bem. Portanto, elas têm um checklist de facto Tem um grau de maturação também. de maturidade. Sim, de maturidade, sim. E nós, consumidores, podemos interagir com empresas, cada vez mais, Muito bem. que tenham esse nível de Há confiança. também muito esta ideia de que, no que toca à cibersegurança, estamos todos nas mãos de empresas privadas que fornecem serviços de segurança, havendo até teorias da conspiração. Muitos destes ataques são feitos pelas empresas de segurança porque depois tornam-se necessários e lá vêm eles salvar. Quão demistificante é este argumento, Lino? Antes de mais, é uma concorrência desleal, tendo em conta os salários. Exatamente. Falou o funcionário público. Mas é um facto que especialistas nesta área são um recurso escasso. O que torna difícil implementar estes instrumentos que acabamos de dizer. Ou seja, temos é que olhar para as empresas privadas que fornecem estes serviços como catalisadores do sistema, não é? Ou seja, assegurar uma função ou implementar medidas de cibersegurança de caráter obrigatório no âmbito do regime jurídico podem ser implementados in-house com recursos próprios ou podem ser implementados de forma partilhada por empresas Mas privadas. tal como- Interessa é ter esse patamar e ter esse controle Mas implementado. tal como no crime do mundo físico, que entregamos à polícia ou ao Ministério Público, no mundo digital... Mas também contratamos a ProSeguro ou outra, passando a publicidade. Sim, mas não para fazer investigação, é mais... Não. A investigação Não. é as Sim. entidades competentes, a investigação é a Polícia É Judiciária, sempre, com era essa a minha Ministério dúvida. Público. Muito Sim. bem. Dalila, desculpe lá, mas ainda voltando atrás um bocadinho, tinha aí uma coisa para dizer. O papel do Estado, Sim. que é o tema para que estamos a falar aqui, as empresas privadas. O nosso ordenamento jurídico, ou seja, a Diretiva Europeia que vem de 2016, a sua transposição em 2018, a primeira lei sobre a segurança no ciberespaço e o regime jurídico, obrigam a administração pública, os prestadores de serviços digitais, um mercado em linha e os operadores e os serviços essenciais. Portanto, a legislação que há, do ponto de vista das políticas públicas, não obriga as empresas privadas. Obriga, não é muito claro naquele conceito do mercado em linha, porque as empresas hoje todas vendem mercados online. Portanto, Mas as isto para compras o são cidadão online. é uma informação muito importante, porque eu quando dou os meus dados pessoais Aí a uma está. empresa É uma privada, empresa espero privada. que eles façam tudo para os proteger. A empresa privada Se a lei não protege. obriga, não deveria obrigar? Porque estamos a lidar com informação tão sensível? Esse é um tema, é aquele tema que opõe mesmo do ponto de vista político. É o Mas é papel isto do que eu queria Estado. que É o às papel do vezes a Estado. Wanda e a missão que ela representa me respondesse. Porque isto é importante. É, Quando eu digo... Deixa-me só explicar esta questão do mercado em linha.
Estamos a falar de stores, ou seja... Estamos a falar de snacks, computação, portas, estamos a falar no mercado online. Estamos a falar do mercado online, nós estamos a falar... Não é crítica. Ela vender produtos online. Não, é evidente, é estes evidente. mercados. Mas quando nós compramos um produto online, sejam sapatos, você compra um sapatos online, está a dar dados. Tá. Está a dar Está dados a sempre uma a dar empresa. dados. E tem que ter uma política Uma de empresa. privacidade adequada Ora, e está. protegidos pelo G. As empresas... Mas se a lei não obriga, Não. há um Não grau foi. de segurança em empresas privadas, não, como estava a não dizer. tem este regime, Atenção, não tem este atenção. regime. Mas o LIM tem isso. Não Uma tem este coisa é regime. Não é este regime, Não, mas nem pode ser. não pode. Isto é para dar isto é para informação crítica, para como é que a expressão infraestruturas Prestador de serviços essenciais, prestador de serviços Ou seja, não estamos a falar digitais. que a compra de uns sapatos online ou a compra de serviços é um serviço essencial. Eu não digo isso, Não, mas mas é o um que é mercado- certo é que a informação mas é uma partilhada é informação sensível. então vamos- mas E aí eu, como temos- cidadão, gostava de ter a garantia de quando partilho o meu número de cartão de crédito. Aurélio, mas aí Aí temos o temos outros GDPR, é instrumentos. isso mesmo. Então, aí temos Ou o o melhor selo. instrumento, temos o selo da privacidade, temos um instrumento que a Europa está a fazer escola para o resto do mundo, que tem a ver com o GDPR, portanto, a proteção, não é? O código atual sim. que gera, e que neste momento temos, e é isso que é importante, e tu já disseste, Aurélio, há pouco, que é o tema da confiança. O que nós temos que trabalhar é a confiança nas organizações para ter este... O que é que eu recomendo a quem não tem essa confiança e quem não conhece as instituições? E por isso estamos a trabalhar. O selo da maturidade digital tem 4 vertentes para ser digitalmente maturo. Sim, sim. E pode ser prata, ouro ou bronze nas 3 dimensões, nas 4 dimensões. São elas a cibersegurança, que é que já está em prática, a privacidade, a sustentabilidade e, portanto, a acessibilidade, porque nós também não podemos fazer sites que não sejam acessíveis a todas as pessoas. E, portanto, o tema da privacidade e da cibersegurança são, de facto, aquelas que nos obrigam e que mais nos deixam desconfortáveis. Eu diria que às pessoas, isto depois passa novamente, nós vamos sempre voltar ao tema da sensibilização e da capacitação. Não se pode fazer compras online. Mas eu queria saber sem se não deveria haver legislação também. Ou seja, o Governo deveria promover, no que estava a dizer há pouco a Dalila, legislação que torne quem quer fazer comércio online, seja ele qual for, que o torne mais seguro, com investimento próprio das empresas. Com o investimento das empresas e não do... Quer dizer, Eu não estou a dizer que o Estado devia... Eu pergunto-me se não deveria obrigar estas empresas a serem mais seguras, ponto final. E eu acho que vai em direção... É assim, reparem uma coisa. Nós estávamos a falar dos serviços críticos e o Lino acabou de explicar que nós estamos em 2000... É essa a diferença que nós temos que fazer. Aquilo que são serviços Exato. críticos, temos um regime obrigatório. Isso sim. De 2018. Mas eu, no fundo, com- estou a perguntar se vale a pena fazer essa No separação outro completamente. Sim. setor Tem que que ser não presta por- serviços essenciais, ou seja, cuja disrupção não tem um impacto societal relevante, uma coisa é falhar a Vodafone e de repente temos 4 milhões de clientes sem afetados. telecomunicações, Sim, sim. serviços Sim, a não sim, poder sim. operar, etc, etc. Outra coisa é uma Outra empresa que coisa vende é a loja sapatos, que vende sim. sapatos, Mas vende está 3 sapatos. dias sem comunicações. Mas vamos Para voltar à isto o Dalila. regime é Mas vamos voltar. voluntário e os instrumentos são voluntários. É esta a São grande voluntários, diferença. é isso mesmo. Ou Muito seja, bem. Era isso que eu queria saber. ou seja, Ok. o selo, a própria reconhecimento do selo, as empresas devem querê-lo, porque nós consumidores, também sou consumidora, vamos ser mais exigentes. Eu não vou comprar numa loja online. Mas temos que saber que esse selo existe, porque eu Temos acho que a maior parte das pessoas nem Não, sabia. mas ele também é novo. O que estou a Ok. dizer é, todos estes processos, nós temos que, como sociedade, Muito bem. preparar-nos para... Dalila. Mas opcionalmente. Mas a própria diretiva, o próprio Conselho, vai rever a primeira diretiva SRI, que é 2016, e a tendência é para alargar a obrigatoriedade às empresas privadas. Certo. Porque quando nós temos um interface qualquer, com uma empresa Vou começar privada... finalmente a fazer compras online, coisa que eu não faço. Quando nós temos um Mas interface tem que- com uma empresa tem que confiar. privada, seja a do sapato, Sim. ou ao supermercado, ou às compras Sim, que sim, nós sim, fazemos, sim. portanto, nós estamos a disponibilizar informação individual. E estamos a facultar dados pessoais. A Carta dos Direitos Digitais tem no seu artigo um princípio que é o direito à segurança no ciberespaço de todos os Exatamente, também cidadãos. fomos Isso pioneiros. diz ao Estado, você Estado, devem fazer políticas públicas Criar as condições, sim. que salvaguardem os direitos individuais dos cidadãos. Através do Centro Nacional de Cibersegurança. Está expresso. Isso, pronto, eu sei. O Lino Mas, está a- através, anda a trabalhar. eu aí, caro diretor, tenho aqui uma nuance. Tenho uma nuance. Vamos lá tenho uma conhecê-la. nuance. Tenho uma nuance. Ou seja, portanto, obriga a que o Estado
possa promover políticas de proteção, de segurança do ciberespaço. E, portanto, este é um princípio, ou seja, eu vou ao supermercado ou vou a um sítio qualquer fora dos serviços essenciais e estou a dar dados pessoais e a instituição está a agregá-los e está a arquivá-los, né, numa cloud, essa sim, que está regulada e o serviço... Mas isso é proteção de dados, não é? Que é um bocadinho ao lado. Mas, de Sim. qualquer maneira, as instituições estão a arquivar dados em cloud. E aí o regime de que falamos há pouco tem exigências e requisitos para os prestadores de serviços em cloud. Portanto, isso está no próprio regime jurídico. E bem, e muito bem. A nuance está onde, então? A nuance está. Quando nós estamos a falar de evento ciber, um evento ciber é um ataque que pode ou não ser crime, mas ele é sempre um ato ilícito. A intrusão no seu telemóvel, a intrusão no computador... Mesmo que não seja para fazer nada. Mesmo, é um ato ilícito. Exatamente. A invasão da propriedade. Portanto, e quando nós temos um ato ilícito no mundo físico, ele é comunicado às autoridades. Ele é comunicado às autoridades. E no O mundo Centro cibernético? Nacional, no mundo cibernético, o estudo que o Centro fez diz que as pessoas desconhecem o canal de comunicação. 80% desconhece o canal de comunicação. O que é que quer dizer com canal de comunicação? Como comunicar isto? Comunicar. Comunicar. É o Ministério Público, é a APJ, o Centro recebe eventos ciber. Não vai investigar. Faz ali algum trabalho e, portanto, depois a investigação é para a Polícia Judiciária, para a unidade que é a unidade de investigação, que é o cibersegurança e os crimes informáticos. Portanto, o tema da cibersegurança, ou seja, a segurança no ciberespaço, do meu ponto de vista, tem que ser tratado, tem que passar para o sistema de segurança. Tem que passar, e do porque que é um sabe crime. do sistema de segurança, Porque é um crime. Eu sei que vocês estão numa posição complicada para responder a isto, mas Não, de todo, eu estou o completamente... nosso Ministério Público ou o Departamento da Polícia Judiciária ou outra que investiga Aurélio, estas coisas estão preparados para... Claro que estão. Genericamente. Já vou ali. O que é o Sistema de Segurança O Lino Interna em levantou logo Portugal? o dedo em riste. A Europa tem estes modelos, e bem, de um Centro Nacional de Cibersegurança, que é uma entidade que faz a supervisão e que faz a regulamentação e que faz a pedagogia, portanto, ou seja, tem muito... É prática nos países europeus, é este modelo. Mas este modelo, mesmo quando quer fazer estatísticas, vai buscá-las à APJ para ver quantos crimes é que houve de cibercrimes. Portanto, ou seja, Esteja à vontade para responder. o modelo tem que evoluir. A segurança no ciberespaço tem que evoluir para dentro do sistema de segurança interna. O que é o sistema de segurança interna? Simples. O sistema de segurança interna é o conjunto de serviços e forças de segurança que garantem a segurança física ou seja, ao dando cidadão. ao cidadão a noção de que isto é tratado como se fosse outro crime qualquer. Como se fosse outro crime qualquer. E esta, podendo até ser falsa esta tem que ser. percepção, mas Pode, mas não tem é a que percepção que existe, parece. Não é. Mas diga-lhe. Não é. Sim. Deixa-me só acabar, Aurélio. peço desculpa. Deixa-me só acabar. Para o seu raciocínio. No relatório anual de segurança interna não há dados sobre o cibercrime. Quando ele é crime, porque pode não ser, pode ser um Mas evento. não há dados, é isso? Não se pode tirar... Não há tipologia, Aurélio. Ok. Não há tipologia sequer. Porquê? Porque ele é tratado com a Polícia Judiciária e é tratado... Claro que há, na Polícia Judiciária tem estes crimes e a Procuradoria tem esta estatística. Portanto, existem. Não estou a dizer que Mas não não existem. é publicado. Mas não está no sistema Não está de na segurança esfera. interna. Portanto, Sim. o cidadão tem que perceber que o cibercrime, ou seja, a intrusão ao seu telemóvel, ao seu Ao seu computador, espaço digital, vá. ao seu ou à sua entidade para digital, Sim. Também é um crime, também é um crime e tem uma força de segurança e pode ser na esquadra. E pode ser na Sim, esquadra. sim. Claro que eu estou a falar na Provavelmente esquadra física. numa app. Provavelmente Numa num esquadra. mundo App digital. esquadra. Mas pode ser numa Sim, esquadra sim, digital. sim. Mas, Que, entretanto, é num mas o telemóvel que caminho está é hackeado esse. e, portanto, Mas não o vai caminho parar é a esse. lado nenhum. Portanto, eu Mas acho pronto, que sim. este tema tem que evoluir para dentro do sistema de segurança Sim, eu interna. percebi. Forçosamente. Concorda com isto, Lino? Dalila, permita-me discordar. Nós temos esse tema bastante bem arrumado na nossa Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço. E ela chama-se uma Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço e não uma Estratégia Nacional de Cibersegurança, porque permite reunir um conjunto de domínios e de atores que têm responsabilidades distintas, mas extremamente importantes vamos chamar ocorrências, na repressão deste tipo de ocorrências. Temos, por um lado, uma componente de proteção
e de resposta a incidentes que tem um objetivo de continuidade de negócio. Ou seja, a nossa função como equipa de resposta a É incidentes... que o mundo não para. Sim, É, sim, é que o mundo não para, ou Sim. pelo menos que os impactos sejam menores. E isto implica análises forenses, implica perceber o que é que se passou, implica perceber quais são o que se chamam os indicadores de comprometimento, para depois ir proteger outras daqueles mesmos modus operandi. Temos uma componente judiciária e judicial que tem por objetivo, obviamente, fazer a investigação criminal, porque quase sempre estamos perante um ilícito criminal e, portanto, identificar autores e levá-los à justiça. E estamos bem preparados nesse E depois ainda departamento? temos outras. Sim, eu sei. Só Mas para estamos bem concluir- preparados no departamento policial. Muito Não, rapidamente. eu acho que nós, em todas estas áreas, precisamos de reforçar os meios. Portanto, não é só na minha área. Precisamos, de facto, de ter meios que permitam uma ação eficaz. É clara a tipologia de pessoas ou organizações que estão por trás destes ataques? Eu já vou querer saber o que é que se deve fazer com os ataques, especialmente o ransomware. Mas nós publicamos um relatório anual. muito de riscos rapidamente, e quais são as grandes conflitos. categorias? Temos 4 grandes categorias. Script Kiddies, portanto, miúdos que começam muito cedo a experimentar coisas sem saber muito bem qual é que é o impacto das coisas que usam. Não me acredito. Eu Faz estou aqui no andar- meu computador. Estou na NASA. Na NASA não Estou a diria. exagerar, Na NASA estou a não exagerar. diria, Mas estou no supermercado. mas em alguns sites menos capazes em Portugal, Sim, sim. sim, Aliás, sim, sim. tínhamos então de brincadeira que havia um site de um partido político, de uma conselhia que era usado como banco de teste destes grupos. Mas é uma brincadeira ou foi verdade? Não foi verdade. Ok. Era recorrente. Sim, sim. Portanto, temos este script kiddies, portanto, qual é que é o objetivo aqui? É For the fun curiosidade, for the fun, Que é claro, e sim. no limite peer reputation, ou seja, Sim, reputação entre pares, Sim, sim, medalhas, Quem é que faz um etc. ataque melhor? Quem é que Exatamente. consegue? Usando o lingo de Nova York, é street Depois cred. temos, Dá temos, credibilidade depois na temos rua. um grupo que tem uma mensagem Sim. política associada, muito parecido, Os mas que tem uma activistas. mensagem política associada, que são os activistas, ou seja, a reunião entre as técnicas de hacking e o ativismo político. Nem sempre o fazem reclamando depois a autoria. Isso. Sim. Às vezes Isso a intenção é geralmente mesmo sim. criar a confusão, Não, ou normalmente fazem o... Fazem. Mais uma vez, causa. É? estes indivíduos adoram vangloriar-se. Sim. E muitas vezes são apanhados no momento de se vangloriarem. percebi. Portanto, têm as suas redes sociais, têm os seus grupos e Fui publicam eu os feitos. que entrei na Exatamente. Vodafone. E depois zangam-se. Não e depois digam a zangam-se. ninguém. Estou a E perceber. depois zangam-se entre eles. Pois. Depois temos cibercrime organizado. Portanto, em que o ganho é financeiro e temos atividades completamente estruturadas, regiões do globo especializadas em desenvolvimento de código, regiões do globo especializadas em distribuição de código. Isso está generalizado a nível global. Cybercrime as a Service Sim, sim. na Dark Sim, Web, sim, da ou Dark seja, a Web. venda de infraestruturas para realizar ataques de disrupção de Eu serviço. ouvi alguém dizer que uma das motivações, por exemplo, do ataque à Vodafone poderia, não quer dizer que tenha sido. E a outros eu percebi onde é que se entra na Vodafone, mas não vou entrar porque não me apetece entrar. Vou vender esta porta a quem quiser fazê-lo. Sim, o mercado de credenciais de acesso Exato. é um mercado florescente na Dark Web. Credenciais de acessos que muitas vezes, lá está, é o fator humano, é O a crime aqui partilha está das onde? credenciais. É na Deixa-me venda só da terminar- porta. Deixa-me Sim, só sim, terminar exatamente. o último. É que estamos a ficar sem tempo, E já depois estou temos a agentes acelerar. estatais Sim. ou, digamos, agentes criminosos ao serviço de agentes Políticos. estatais. Digamos, aqui é uma Os vantagem russos, como agora se competitiva, resume, é os russos. uma vantagem competitiva Sim. sobre outro Estado. Portanto, temos Sim. estes quatro fatores de ameaça com diferentes modos operandi e com diferentes objetivos. Alguma das duas quer acrescentar alguma coisa Não, a isto? isto- Eu ia perguntar ainda, o que é que se deve fazer depois de ser atacado? Por exemplo, com um pedido de ransomware. Ou melhor, com um pedido de resgate, depois de ser lá encriptado o site em que a gente trabalha. O que é que se deve fazer? Eu sei que vocês Depende do vão dizer, que não, é não que se se faça... preparou a casa. Quantas Sim. casas alternativas tem? Comunicar às autoridades. Isso é a Comunicar às primeira. autoridades, Isso é a primeira. portanto, tipicamente ao Centro Nacional de Tipicamente. Cibersegurança e à Polícia Judiciária, e depois avançar com um plano de recuperação. Nunca pagar. Que é caso a Não. caso, ou seja, se estiver a falar especificamente do ransomware, acho que nenhuma das nossas autoridades aconselha o pagamento de resgate. Sim, sim. ninguém. Pois, mas há gente a fazê-lo. Isso não sei. Pois é, porque se soubessem, era crime.
é crime pagar a ransomware? Olha, devo dizer que na administração pública é extremamente difícil pagar um ransomware. Tem que fazer consulta pública. Tem que... Um procedimento público. Mais uma vez, a expressão facial do Lino devia ser stand-up comedian. Tem aí um futuro. E quanto à ciberliteracia? É para mim. Por exemplo, porque está na máquina. Estou exatamente, está na máquina. Ou seja, aí nós estamos, que promove isso mesmo. aliás, por fazer parte, e fazemos mais uma vez par com o Centro Nacional a toda a hora, porque estamos a fazê-lo quer ao nível das escolas, não é? Com o Ministério da Educação e com a Agência Nacional para as Qualificações. Temos um conjunto de formações online já gratuitas em que estamos a disponibilizar, por exemplo, este que falámos do Cidadão Ciberseguro, o Consumidor Ciberseguro, que está no site da Portugal Digital, e estamos a trabalhar... Isto para qualquer cidadão que queira saber um bocadinho mais de como proteger-se. São 3 horas, tem o Cidadão Ciberseguro e o Consumidor Ciberseguro. Portanto, para comprar online, antes de comprar, faça-se o consumidor... O Aurélio vai chegar a casa 3 horas e vou ao site fazer o workshop. E tem sido, na plataforma, os conteúdos com mais recursos e mais acessibilidade. Quanto mais ataques há, mais vocês têm sucesso. Obviamente. E neste caso, em parceria, porque a solução é da NAU, está da FCT, mas, portanto, com colaboração do CNCS para fazer os conteúdos, não é? Mas isto agora, portanto, e isto é ao nível, a gente consegue fazer esta estratégia para todas as camadas. Escola, às empresas, e explicar, e principalmente aos líderes, porque os líderes temos uma dupla explicação. A importância e depois, como acho que perguntaram há pouco, o investimento. Claro. É impossível achar-se que não se consegue abrir uma nova forma de trabalhar, de negociar, sem investimento. Se pensam que têm a segurança à porta, também têm que ter segurança. Exatamente, ou seja, eu neste momento eu diria, eu não vou estar a ser provocativa que sou, que é, em vez de termos as câmaras, se eu tiver que escolher um investimento entre câmaras de videovigilância ou cibersegurança... Também podem ser hackeadas, não é? Podem, mas o que eu estou a dizer é... Se escolher uma se e a outra... minha informação estiveres toda, cada vez mais, na cloud e na infraestrutura, o meu problema não é físico. O meu problema é... Portanto, eu transferiria o investimento... Mas aí é importante a tal análise de risco. Claro, ou seja, porque eu tenho que dizer os 2 riscos, não é? O segredo está... Uma transição digital deve ser acompanhada de uma análise, análise de risco e da implementação de medidas que mitiguem os novos riscos. E da pedagogia para estar atento a esses riscos. São 3 dimensões. Exatamente. Portanto, já ficamos a saber onde é que podemos ficar a saber mais para nos protegermos em várias já áreas. Vários cursos da NAU. E eu perguntava à Dalila e depois também ao Lino, e para terminarmos, o que é que, depois disto, de ir ver os workshops disponíveis para não ficar tão vulnerável, o que é que acha que há pequenas coisas que o cidadão comum que interage todos os dias com o seu telemóvel, com o computador e com outros sistemas deve fazer? Ou estar atento a? Olha, eu estou de acordo que esta sensibilização e esta formação nós aprendemos todos a fugir do risco. Não atravessamos a rua num sítio qualquer. Claro. Não Hoje vamos... em dia, quando toda a gente olha para os telemóveis, já não é assim. Também, não entramos na praia para com a bandeira vermelha. É uma questão para a segurança. Nós aprendemos a sair do risco. Aqui também temos que aprender. E é desde a escola. As crianças, assim, com 8 anos hoje, têm todas telemóveis, têm smartphones. Alguém lhes ensinou como é que se protegem. Quais são os riscos? Quais são os riscos? De um site, de ir à internet. Portanto, formação, sensibilização. E as empresas, muitas vezes, para proteger o seu próprio negócio e os seus clientes, elas próprias investem. E aí não deve ser o Estado. Claro. Mas também só depois destes ataques é que começamos a ouvir falar não muito é de segurança. Bem, Aurélio, não é bem. As empresas reguladas têm hoje já, o sistema financeiro, os seguros têm hoje, as entidades reguladoras obrigam a banca seguros também. Bancas e seguros. Portanto, tem um nível de exigência nos ITs. Que é curioso que não ouvimos falar de ataques à banca, assim, com tanta facilidade. Não, porque eles têm uma regulamentação, já têm uma infraestrutura, têm requisitos mesmo do ponto de vista da entidade reguladora, a que os obriga a fazer reportes, a ter um SOC, um sistema na sua infraestrutura. Muitos utensílios tecnológicos, muito procedimento e muita formação. As empresas hoje têm formação nos seus colaboradores, têm políticas de compliance, de auditoria, têm hoje as empresas reguladas, porque nem sequer abrem, a banca, tipicamente, e os seguros também, porque gerem dados de pessoas. E, portanto, essas têm... E os soft targets? Exatamente. Estamos a falar de universidades, por exemplo. As universidades
Também, mas eu admito que não tenham essa. São menos Mas aí sofisticadas, elas são mais estão. vulneráveis Mas a a fazer administração análise de pública é obrigada, está dentro deste regime jurídico Sim, sim. que o Lino falou. Sim. Portanto, as universidades. Coisa diferente é dizer, têm recursos. Pois. Sabemos hoje que os Estados, Estava a pensar nesta nisso. matéria, têm outsourcings, ou seja, os skills que são precisos São pagos a terceiros. são pagos a terceiros, são pagos a Privados. empresas. Sim. E isso levaria-nos a outra discussão. Pois, eu são sei, os eu sei. providers Eu há da bocado abordei a cibersegurança. coisa um bocadinho, os providers de segurança são os muitas vezes providers privados. de segurança, onde é que está a ética? E de ética, facto, falta-nos isso, sim. Eu Falta-nos lembro-me falar da sempre dos ética. dados Falta-nos falar da eu ética. lembro-me sempre dos Falta-nos dados falar do da censo que ética. foram passear por uma empresa americana, talvez por engano. Está não bem, vou mas dizer isso como- também a União Europeia vai resolver isso, vai deixar, não vai permitir a que os dados fiquem fora do espaço europeu. Muito bem. O mail, os Gmails e não sei o quê, Tudo vão ter que ficar cá. Uma cloud, Portanto, peço isso desculpa, uma é- cloud isso é outra europeia e não uma cloud sabe-se lá onde. Sim, Lino, faz parte da estratégia de soberania Faz ou da parte, autonomia, faz. da autonomia Para alguns estratégica dados. da União Europeia, de facto não depender de outros espaços geopolíticos Exatamente. para aquilo que Estamos é, a aprender que é isso da essencial para pior o país. maneira com o gás, com as máscaras, com os ventiladores. Aprendemos isso tudo nos últimos 2 anos. Não depender E aí está. de espaços exteriores à Europa, A mas indústria cá. continua. Sim, mas deixa-me focar um bocadinho nos instrumentos. Portanto, como disse há pouco, nós temos tido uma atitude pedagógica e de desenvolvimento de instrumentos para ajudar as organizações a fazer este caminho de transição digital da forma mais eficiente possível, porque acreditamos que não há uma boa transição digital sem que ela seja feita com cibersegurança. Na componente de formação, nós vamos arrancar em setembro com uma Academia de Cibersegurança, com uma oferta de 42 cursos e 4 percursos Temos formativos profissionais de para cibersegurança. ajudar estas 450 organizações, que são aquelas que, se tiverem um ataque grave, uma disrupção, tenham um impacto societal. Estamos a falar, por exemplo, também de soft sentido. targets, chamadas. Eu não sei como é que se traduz soft targets. Eu sei traduzir, mas é alvos fáceis, suaves. Nós estamos a falar das Tem- empresas que prestam serviços essenciais. Muito bem. Portanto, é esse o nosso foco Ok. e é aí que nós estamos a trabalhar. Portanto, 4 percursos formativos com o objetivo de dotar essas entidades das capacidades necessárias para atingir o tal elevado nível de de cibersegurança. Vamos, ao mesmo tempo, criar uma rede de centro de competências, uma em cada região do país, 7 no conjunto, incluindo as 2 regiões autónomas, que vai, de alguma forma, dar consultoria às organizações a encontrar o financiamento, a escolher os instrumentos que devem usar, apoiá-las no percurso que eles têm a fazer neste crescimento de maturidade. Ao mesmo tempo, nós, Centro Nacional de Cibersegurança, vamos criar as capacidades de perceber melhor, de ter melhor visibilidade sobre o que é que se passa no ciberespaço e dessa forma poder eventualmente até antecipar Muito bem. ataques. Isto implica também ter mecanismos de comunicação rápida, ou seja, a questão da notificação que foi falada há Sim, pouco, sim, parece assim uma formalidade, vou preencher um requerimento Pois, tem que ser e rápido, enviar... tem que ser. Não Carrega não aqui se quer neste que seja botão formal. alerta. Alerta. Exatamente, porque se tivermos É só 4 ou 5 Exatamente. alertas de 4 entidades distintas, conseguimos perceber que Cruzamos. temos um Claro, problema. exatamente. Não é? Portanto, é este o objetivo e vamos investir nestas 3 grandes áreas. Sabendo sempre nos que eles vão próximos estar anos. um passo à nossa frente, é uma fatalidade. Devemos estar preparados. Temos que Sim. estar claro. Um Ainda falta último minutinho só para um- cada um para dizerem o que possam querer Eu ainda ter falta- dito e não disseram. Eu vou terminar porque a gente falou da escola, não é? E aqui o Lino agora está a falar também muito importante desta formação para ter técnicos e Especialistas. em cibersegurança, mas também temos aqui um trabalho também com o centro, que é um Digital Innovation Hub, que será um centro que vai apoiar as pequenas e médias empresas, que se chama o C-Hub, que vai fazer isso para as pequenas e médias empresas. Porque essas E que vai ter ligação com a tal ligação rede com a de rede de competências. centros de competências. Portanto, isto para vos dizer, ou para dar alguma confiança, de que de facto estamos a Não trabalhar estamos em a rede. dormir na forma. Não estamos. E estamos a Muito tentar bem. acelerar a parte da proteção, porque o Exatamente. negócio ninguém o paga. Dalila, uma última palavrinha. Bom, a cibersegurança é difusa e o crime de cibersegurança é muito difuso. Já aqui fizemos um programa sobre o voto eletrónico e a palavra é essa, não é? Que nós, é? quando vemos Não- votos físicos, é uma coisa. Pois, Outra coisa é saber que está numa pena. Estamos a está não falar sei aqui onde. de um crime que tem uma configuração e uma natureza que é volátil e que nós não percebemos o ato em si. Portanto, isso também dificulta. Mas, E dificulta a psicologia também da coisa. dificulta. Sim. E dificulta mesmo a própria ação para as instituições e para todos. É um caminho... o ciberataque não é um cisne negro, portanto era previsível.
Ou seja, a transição digital trouxe isto atrás. Não é uma coisa que a gente diga, não estávamos à espera, isto era previsível, e é previsível que a evolução tecnológica também evolua no lado negativo da evolução tecnológica. Portanto, a evolução tecnológica tem um potencial enorme e não pode parar, isso eu também estou de acordo, mas é preciso que caminhe ao lado a proteção das infraestruturas da empresa, do Estado e dos direitos, que não falamos disto hoje, dos direitos, das liberdades e das garantias e do Estado de Direito. Já estamos aí para o lado da proteção de dados. Da proteção de dados. Exato. E até da integridade de instituições. Da integridade exatamente. do Estado, do modelo do Estado e das democracias. Portanto, isto é uma Nós tipologia... sabemos o que aconteceu nos Estados Unidos por influência, supõe-se que russa, acho que posso dizer isto, sem ter amanhã um processo, ou a tomar uma água e ficar meio enjoado. É melhor não continuar. Com aquelas mas este é um coisas, tipo de crime que põe em causa direitos, liberdades e garantias que nós não falamos aqui, nem a ética, não falamos mesmo do perigo deste ciber para as Isso democracias. será para um outro podcast, provavelmente. Isso é muito interessante. Incorpora-se nisto, mas é lateral também, A vida, já é outra a política, Sim. os atos eleitorais, a manipulação de resultados políticos, as fake news associadas às democracias e à emergência dos populismos. Portanto, este é um tema muito importante para o que estivemos hoje aqui a falar. Lino. Sim, se calhar até pegando nas palavras da Dalila, reforçar a importância desta visão holística da cibersegurança. Ou seja, não é só defesa nacional, não é só segurança interna, não é só mercado e não é só direitos humanos, é precisamente tudo isto. Exatamente. E, portanto, é importante ter esta visão holística porque é a melhor forma e é o melhor contributo. E é uma bela maneira de reabilitar a palavra holística que antes das terapias alternativas já existia, mas depois foi absorvida por as terapias alternativas que lhe deu má fama. E até que enfim que aparece a palavra holística bem aplicada num contexto com lógica. Muito obrigado aos três. Muito obrigada. Obrigado por esta importante discussão e obrigado também a quem nos ouviu. Já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e pode ainda ouvi-lo também em deco.proteste.pt. Este episódio teve coordenação editorial, como sempre, de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.